Eu não tenho dúvidas que se eu não tivesse uma deficiência, talvez eu não estaria nem na igreja. Deus, na minha vida, tem permitido que a minha deficiência se torne uma ferramenta para que eu dependa mais dele. Louvo a Deus por ele ter me dado uma deficiência, porque eu posso garantir para você, sendo eu, pessoa com deficiência, uma pessoa que tem deficiência, ela depende muito mais de Deus do que alguém que não tem. Para alguns, andar é algo simples, mas para alguém que está numa cadeira de rodas, levantar-me da cadeira de rodas, colocar-me no banho, tirar-me do banho, colocar-me na cadeira, tirar da cadeira e colocar na cama. Para alguém que não enxerga, nós temos ideia de quão difícil é se locomover, chegar a algum lugar. Uma pessoa com deficiência, alguém que não ouve, alguém que faz parte do grupo, do lindo grupo de surdos dessa igreja, depende muito mais de Deus para suas atividades diárias do que alguém que não tem nenhuma deficiência. E hoje eu não tenho dúvidas que se eu não tivesse uma deficiência, talvez eu não estaria nem na igreja. Deus, na minha vida, tem permitido que a minha deficiência se torne uma ferramenta para que eu dependa mais dele. E hoje eu louvo a Deus por ele ter me dado uma deficiência, porque conhecendo a minha natureza, talvez eu já o tivesse esquecido. A luta de Jacó com Deus levou a uma deficiência que reflete a dependência espiritual. Deus, preste atenção, a amiga que canta aqui falava isso antes da segunda canção, das lutas, da dificuldade. Deus, ele é especialista em transformar maldição em bênçãos. A especialidade de Deus é pegar alguém fraco, que se enxerga fraco, que sabe que não tem condições, e fazê-lo ser forte, ser grande. Por quê? Porque o poder de Deus, ele é potencializado na fraqueza humana. A deficiência de Jacó agora era um sinal vivo do quanto ele precisaria depender de Deus e se lembrar continuamente de quem o liderava. Queridos, podemos trazer isso para os nossos dias. Quantas vezes pessoas com deficiência são diminuídas ou limitadas porque aos olhos humanos elas não podem fazer muita coisa. Mas eu queria dizer para você que Deus, ele tem poder de transformar pessoas fracas, débeis, com deficiências, em grandes instrumentos nas suas mãos. E a deficiência, quando ela é vista sob a perspectiva de Deus, ela é vista como uma bênção e uma oportunidade para transformar cada pessoa com deficiência em alguém ainda mais dependente de Deus. A deficiência de Jacó o tornou cada vez mais dependente do Senhor. Antes Jacó confiava nas suas próprias habilidades, mas depois do encontro com Deus, ele precisou seguir a Deus. Isso reflete o que vemos em 2 Coríntios, como já citamos aqui. Sabe, muitas vezes nas escrituras nós encontramos pessoas que têm fraquezas, deficiências, mas foram usadas por Deus para transformar o mundo. Moisés, com a sua dificuldade de fala, foi o maior líder que a Bíblia já apresentou depois de Jesus Cristo. Paulo, com seu espinho na carne, que muito provavelmente era um problema de vista em decorrência da visão de Cristo na estrada para Damasco, foi alguém que escreveu praticamente metade do Novo Testamento e transformou o mundo em seus dias. Assim, Jacó também se tornou o primeiro grande líder do povo de Israel. Tudo isso traz um desafio para mim e para você. Se nós olharmos com essas lentes, com esse olhar para o texto bíblico, nós somos desafiados a rever os nossos preconceitos e suposições sobre as deficiências. E eu digo para você tranquilamente, isso acontece, é quase que natural. Você enxerga alguém com deficiência, você olha de cima a baixo e a sua mente quase que automaticamente pensa: essa pessoa deve ter muita dificuldade, essa pessoa não deve conseguir fazer muita coisa, essa pessoa deve ter muita limitação, essa pessoa não deve progredir muito na vida. Nós somos desafiados a mudar o nosso pensamento e enxergar pessoas com deficiência não mais como imperfeitas, não mais como incompletas, mas seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, como todas as outras. Esse é o convite que a Bíblia nos faz. Queridos, as deficiências, quando
vistas sobre essa perspectiva. E eu quero me dirigir a você que tem deficiência e está me assistindo agora. Se você enxergar com o olhar correto, você vai descobrir que as deficiências são um ponto de encontro com Deus. Foi no momento da deficiência que Jacó morreu e Israel nasceu. Você já tinha parado para pensar nisso? Foi exatamente o que aconteceu. Jacó nunca teria sido o líder que foi sem a sua deficiência, sem lembrar-se constantemente de Deus. Ela serviu como um lembrete constante de como Deus é poderoso. E da mesma forma, para muitos de nós hoje, as nossas fraquezas e limitações, talvez você ainda não tenha uma deficiência, mas talvez você tenha outras fraquezas, outras limitações. Eu queria dizer para você que as suas fraquezas e as suas limitações podem se tornar a maior arma a favor de você, a seu favor. Deus pode usar a sua pior fraqueza como a maior arma para transformar a sua vida. Porque quando você tem uma fraqueza, você é obrigado a abandonar a arrogância e a autossuficiência. Quando você tem limitações, você é obrigado a deixar de lado o orgulho e a exaltação do eu e confiar plenamente em Deus. Hoje eu não tenho dúvidas que se eu não tivesse uma deficiência, talvez eu não estaria nem na